paz do Senhor, a sua graça esteja com todos vós. Nós nos encontramos agora, aí você na sua casa, para juntos celebrar ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Que você, nessa oportunidade, se una aí aos seus, em sua casa, para podermos, então, formar essa corrente de adoradores ao Senhor. Nós vamos orar, iniciando assim esse momento especial, porque nós estaremos todos celebrando ao Senhor. Eterno Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer pela oportunidade que nós temos nesta noite de celebrar ao Senhor. Que o teu nome seja glorificado, que o teu nome seja exaltado e que o Senhor seja o centro do nosso ser, do nosso coração nesta noite, nesta hora, quando estaremos celebrando a Ti, adorando o Senhor, Pai. Cada criança, cada adolescente, cada jovem, adulto e ancião, em sua casa, juntos nos unamos no mesmo espírito de adoração e de glorificação ao nome do Senhor. Amém. Seja, portanto, bem-vindo a esse momento especial. Aleluia. Bom é louvar o Senhor, bendizer o seu nome. Vamos juntos celebrar o nome do Eterno. Receba nosso louvor, Senhor. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre o autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Me aceitas com meus medos, falhas e temores. Enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem
faça o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Nessa noite, Senhor, aqueça o nosso coração, remova a frieza. Ó, dá-nos teu poder de santidade.
petição. Envia teu fogo do alto do céu em cada coração. Então vem incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Receba a glória. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder para sempre haver. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder para sempre haver. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, teu é o poder para sempre haver. Então vem me incendiar meu coração. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória, Senhor. Então vem me incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o
damos glória, Senhor. Teu é o poder para sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder para sempre, amém. Toda glória, toda glória, toda glória seja a ti, Senhor. Somente a ti, Senhor. Somente a ti, Senhor. Nesse momento de ofertório, e queremos agradecer a todos os irmãos que são colaboradores desta obra, aqueles que voluntariamente têm dizimado, têm ofertado. Nós agradecemos a Deus por sua vida. O rei Davi, depois que Israel ele trouxe o material para a construção do primeiro templo em Israel, ele pôde ali orar a Deus em ações de graças, agradecendo a Deus por todo o material que tinha sido levantado. No capítulo 29 de 1 Crônicas, a partir do versículo 10, e Davi vai dizer uma expressão. Ele diz assim: Senhor, quem somos nós para te agradecer? Porque tudo vem das tuas mãos, e é das tuas mãos que te damos. Então Davi ali, ele reconheceu que tudo que nós temos, ou aquilo que nós podemos doar, ofertar, ou até o dízimo, tudo vem das mãos de Deus. Mas ele pôde ali, portanto, agradecer a Deus por tudo aquilo que já tinha sido recolhido para a grande construção do templo em Jerusalém. E nós vamos agradecer a Deus por você, agradecer a Deus porque você tem sido mantenedor desta obra. Pai eterno, nós louvamos ao Senhor, agradecemos em nome de Jesus pela tua graça que tem sido derramado sobre nós em prover para nós aquilo que precisamos para viver aqui. Obrigado porque tem provido as nossas necessidades em nossa casa, em nossa família. Obrigado, Senhor. Agradecemos a Ti. Reconhecemos que tudo vem das Tuas mãos, ó Deus eterno. Somos gratos também pela oportunidade de contribuir no desenvolvimento do Teu reino aqui na terra. Obrigado, e que a Tua bondade, a Tua graça se renove sobre nós, e que as bênçãos do Senhor sejam derramadas, ó Deus, sobre toda a Tua igreja, sobre todo o Teu povo, sobre todos aqueles que têm cooperado. Obrigado pela grande bênção que é Jesus em nossas vidas, e é em nome dele que nós oramos agradecidos. Amém. Graça e paz, fiquem atentos para os avisos do mês de novembro. Dia 19, teremos Assembleia Geral para a Reforma do Estatuto, às 19 horas. Dia 22/11, teremos celebração da Ceia do Senhor, às 18 horas. No dia 24/11, teremos reunião de liderança geral. Atenção mulheres, dia 27, 28 e 29, teremos o seminário Mulheres Direcionadas pelo Espírito Santo, com a psicóloga
e a missionária Soraya Machado, da Cristolândia. Não fique de fora. O Ministério de Ação Social agradece sua contribuição, mas não deixe de contribuir. Você que ainda não contribuiu, contribua para a formação de cesta básica. E nos siga também nas mídias sociais, no Instagram e no YouTube. Vou pedir a você, agora, que abra a sua Bíblia, carta aos Hebreus, no capítulo 12. Vamos ler apenas um versículo para meditarmos aqui na palavra do Senhor. Então, você já encontrou aí? Então nós vamos ler Hebreus capítulo 12, versículo 14, só este verso, por enquanto. Diz assim: procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quero pensar com você nesta noite sobre esta caminhada, andando em paz, caminhando em santificação. Todos nós falamos deste assunto, sobre paz, sobre santificação. É um dos temas mais falado pela igreja, a santificação. Esse texto é bastante usado e também é usado por pessoas que usam esse texto e usam também como uma forma de amedrontar os crentes, porque o texto na sua parte final diz assim: sem a qual ninguém verá o Senhor. Buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então esse texto, essa parte final, ele é muito usado por algumas pessoas para pressionar o crente ou amedrontar o crente, porque se você não andar em santidade, você não verá o Senhor. E eu quero hoje trazer essa palavra mostrando que o autor aos Hebreus, ele tinha em mente, na verdade, e o propósito era para animar os crentes a perseverarem no Senhor. Então, primeiro que eu quero falar aqui é que nós não temos capacidade de nos santificar. Cumprir as leis, cumprir os preceitos, cumprir normas, fazer isso ou aquilo, não é autossuficiente para garantir a nós santificação. Isso significa dizer que nós não nos autossantificamos. A gente pode perceber isso no Antigo Testamento. E a carta aos Hebreus, uma parte dela, traz essa explicação para nós entendermos. É uma carta escrita e que fala muito do Antigo Testamento, fala muito do sacrifício feito lá no passado. Então eu quero começar a ler mostrando que o guardar os preceitos, tão somente, cumprir as leis, tão somente, não garante santificação. E aí eu quero ler o capítulo 10 de carta aos Hebreus para entendermos melhor este assunto que nós aqui estamos falando. Então eu gostaria que você aí começasse a ler a partir do versículo 11 do capítulo 10 de carta aos Hebreus. Ora, todo sacerdote que se apresenta dia após dia para exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios,
que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. A primeira parte faz uma alusão aos sacerdotes que apresentavam sacrifício lá no período que nós podemos chamar da igreja antes de Cristo. Alguns dizem o povo de Deus, que é Israel. Também não seria errado dizer que é a igreja lá antes de Cristo, porque a igreja é o povo de Deus. Então, para lá antes de Jesus, o que acontecia? Então, era apresentado o sacrifício de animais para remissão ou para perdão dos pecados do povo de Deus. E isso era feito anualmente. E o sacerdote fazia isso todos os anos. E é interessante a gente observar aqui que, embora aquele animal morresse, o seu sangue era derramado ali no altar, aspergido sobre o altar, para perdão do pecado da nação, do povo de Deus, mas ele não tinha o poder, a capacidade, aquele sangue, de purificar no sentido de promover santificação. Apenas ele cumpriu o propósito de aqueles animais, e o sangue dele era derramado para perdão, para que os pecados do povo fossem perdoados. Mesmo quando eles cumprissem a lei, não seria suficiente. E aí, uma pessoa hoje que segue apenas preceitos, e ela faz isso ou aquilo, olha, não faça isso, não faça aquilo, faça assim para você viver em santidade, essa pessoa não alcançará, porque aí essa santidade, ela seria mérito da própria pessoa, essa santificação seria mérito da própria pessoa. Então a salvação, a santificação não é um mérito daquele que recebeu Jesus. Se santificação não é um mérito da pessoa que está sendo santificada, a pessoa não auto se santifica, então quem é que pode santificar? Aqueles que foram remidos, aqueles que receberam a Jesus. E aí eu quero chamar você para essa segunda parte que o texto esse mesmo texto aqui fala. Vamos lá? O texto, eu já li o versículo 12, que ele vai dizer: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Então ele aperfeiçoa aqueles que estão sendo santificados. Eu disse que nós não temos capacidade de auto nos santificar, e que no passado o sacrifício de animal era derramado, e anualmente isso era feito para que o homem continuasse a viver, lá o povo de Israel, perdoando os pecados por meio do sacrifício de animais. Mas agora em Jesus é diferente. Em Jesus é um único sacrifício, não precisa fazer novos sacrifícios para que o indivíduo seja purificado, ou para que ele seja aperfeiçoado. Não precisa fazer outros sacrifícios. E aí diz o texto aqui que ele é uma oferta, aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados, os que foram separados. Ele vai aperfeiçoando. E é nesta compreensão que Paulo vai dizer no capítulo 1 da carta aos Filipenses. Ele vai dizer: aquele que começou a boa obra em vocês há de aperfeiçoar até o dia de Cristo. Então santificação é o aperfeiçoamento de Deus em cada um de nós.
Olha o que diz o texto que nós lemos, o versículo. Por isso, então, no capítulo 14, versículo 12, o texto vai dizer: procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quem é que nos santifica? É o Senhor. Então ele diz: buscai ao Senhor. A busca aqui no sentido de viva comunhão com o Senhor, porque sem comunhão com o Senhor ninguém verá Deus. Está muito claro, e é verdade. Sem comunhão, porque Jesus é o caminho. João 6, João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Mas também Jesus é a santificação. Jesus é quem santifica a nós. Então é isso que o texto está dizendo. O autor aqui está falando àqueles irmãos lá do passado, nesse tempo aqui, falando para que eles continuassem buscando a Jesus, perseverando na fé em Jesus, continuando firmado em Jesus, olhando para Ele, autor e consumador da nossa fé. Então, a santificação vem do próprio Deus. Então, sem estar em comunhão ou buscar a Deus, não haverá santificação. A gente pode fazer muitas coisas. A gente pode decorar um livro. Você pode ficar 7 semanas fazendo essa ou aquela campanha. A gente pode fazer muita coisa para tentar a santificação, mas sem essa busca e essa comunhão, essa relação com Jesus, não tem como haver santificação. E aí eu quero agora trazendo mais um texto, e nesse texto Jesus intercede a Deus por nossa santificação. Olha que coisa interessante. Vamos lá? Veja aí, irmão, no capítulo 17 de João, capítulo 17 do Evangelho de João. E nós vamos ler esse texto a partir do versículo 14, tá? E vamos ler alguns versículos deste texto. Ok. Em vez do versículo 14, vamos ler a partir do versículo 20 de João 17. Essa foi a oração de Jesus, falando com Deus, o Pai, e Jesus intercedia por seus discípulos ali. Jesus estaria logo ali, ele estaria sendo entregue, morto, né, crucificado, morto, ressuscitado, e depois ele estaria indo para o Pai, e ele intercede, ele ora falando com Deus Pai a respeito dos seus discípulos ali. Então, a partir do versículo 20 ele diz: não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que eles falarem. Versículo 21: a fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes transmiti a glória que me destes, para que sejam um, como nós somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amastes, como também amastes a mim. Então, quem aperfeiçoa cada discípulo, cada crente, é exatamente a presença de Deus, a presença de Jesus em nós. E isso acontece
pela presença do Espírito Santo de Deus. E Jesus fala 2 vezes aqui, ele enfatiza 2 vezes sobre essa unidade. Veja, ele diz: eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados nessa unidade. Versículo 17 desse mesmo texto, Jesus continua falando, diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E Jesus, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, santificação é algo na nossa vida que é gerada, produzida em nós pela presença de Jesus Cristo, e não por aquilo que a gente faz seguindo essa regra ou aquela norma. Não é. Devemos orar, sim, porque o próprio Senhor nos ensina e nos orienta a orar, buscar. Orar significa ter relacionamento com Deus, é buscar o Senhor. A palavra de Deus nos instrui, a própria palavra diz que nós devemos examinar as Sagradas Escrituras. Jesus disse: porque ela testifica de mim. Então, quando nós lemos a palavra e nós oramos, produz santificação, porque a palavra é o próprio Senhor. Ele diz: vocês estão, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa palavra é a revelação de Deus. Olha, em Lucas 7, aquela expressão de Jesus, quando ele diz assim: aqueles que ouvem estas minhas palavras e crer nela, é comparado ao homem, à pessoa que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, quando nós lemos a palavra, quando nós meditamos na palavra, ela nos aperfeiçoa, ela nos santifica, porque é a palavra do Senhor Jesus. Então, não há santificação sem essa presença do Senhor Jesus. Então, a santificação não é algo que acontece em nossa vida pelaquilo que nós produzimos, pelaquilo que a gente faz. Não é mérito nosso, é por causa de Jesus. Veja aí a continuação, ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então Jesus ora pedindo a Deus que santifique, e essa santificação é exatamente por essa unidade: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e nós. Ele diz: tu estás em mim e eu neles. Forma essa unidade. Deus está em nós por meio de Jesus, que é o Deus encarnado, e por meio do seu Santo Espírito Ele está em nós. E aí, no versículo, eu quero ler o versículo 19 desse texto de João 17, que diz: e a favor deles eu me santifico. Olha o que Jesus está dizendo: para que eles também sejam santificados na verdade. Jesus está dizendo que por ele eu me santifico. Jesus se entregou por nós, Jesus se derramou por nós, para nos aperfeiçoar. Primeiro, para nos salvar, nos salvou, nos dando vida eterna. Então ele disse: é por eles que eu me santifico, eu me derramo, eu me entrego. E aí Jesus cumpriu isso, esse propósito. Ele está dizendo ao Pai: Pai, eu me santifico por eles, para que eles sejam santificados, para que eles sejam aperfeiçoados. Então o versículo 20 que eu fiz menção não peço somente por esse, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que eles falarem. Então, o que Jesus falou lá aos seus discípulos há quase 2000 anos, que ele
o que ele disse. Agora aqui no versículo 20 ele está dizendo assim: vai acontecer a mesma coisa que está acontecendo com esses discípulos hoje, vai acontecer para todos aqueles que ouvirem a tua palavra por meio deles que vão anunciar. Então, quando eu e você, que temos a presença de Deus, o Espírito Santo, o Deus que nos santifica, o Deus que nos aperfeiçoa, quando nós anunciamos essa verdade, essa palavra a outra pessoa, e ela crê em Jesus, vai acontecer o mesmo processo com ela. Vai haver santificação pela presença de Deus. Então, eu quero concluir esta palavra dizendo que o texto da carta aos Hebreus não é um incentivo no sentido de que a gente mesmo se santifique, ou que a gente tenha capacidade de auto-santificar. A palavra é animando os crentes a perseverarem na fé em Jesus Cristo, perseverarem em santificação. E ele diz, o texto, que busquem a paz, vivam em paz com todas as pessoas. Vivam em paz com todas as pessoas. Busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém verá Deus, ninguém veria Deus, se não fosse por meio de Jesus Cristo. Então nós hoje, que recebemos a Jesus como Senhor e Salvador, somos santificados por essa presença de Deus. E por Ele estar em nós, nós somos motivados a buscar a sua vontade. Assim como Tiago fala sobre obras e fé, e ele diz que não somos salvos porque operamos boas obras. Não, a gente no auto se salva. Ele diz que a obra é resultado da nossa fé. Quem tem fé em Deus opera as boas obras, não para ser salvo, mas porque já foi salvo. A santificação não é um ato nosso que estabelece essa santificação. A gente no auto se santifica, como eu já falei aqui já terceira vez. Não, a santificação não é um produto nosso. A santificação é algo produzido por Deus em nós. Então não devemos ter medo quando alguém disser: olha, você busca a santificação, aí faça isso, faça aquilo, você tem que fazer isso ou aquilo, porque senão, sem santificação, você não vai ver o Senhor. Nós vamos ver o Senhor por causa de Jesus que está em nós. Então não tenha medo. Agora, devo buscar comunhão com o Senhor? Sim, devo buscar todo o tempo comunhão com Ele. Todo o tempo. A palavra de Deus nos estimula, nos incentiva a orar, a buscar o Senhor em todo o tempo da nossa vida. Paulo diz: orai sem cessar. Paulo diz: orai uns pelos outros. Jesus disse: examinai as sagradas escrituras, porque ela testifica de mim. Então, vida de santidade, vida de busca, é para todos aqueles que já nasceram em Jesus Cristo. Então, você não precisa se preocupar, no sentido de dizer assim: e aí, eu serei aceito por Deus, porque eu não ando com a vida lá, essas coisas. Não, você é aceito por Deus não porque você tenha feito alguma coisa, é porque Jesus morreu por você. O texto, no versículo 19 do capítulo 17, diz: Pai, eu me santifico por eles.
para aperfeiçoá-la. Jesus morreu por nós na cruz, e na sua morte na cruz é autossuficiente para garantir para nós vida eterna, garantir para nós santificação e garantir também aqui na nossa caminhada aperfeiçoamento da nossa vida. Continuemos cada um de nós buscando ao Senhor, louvando ao Senhor, tendo comunhão com Ele, e que você, no seu quarto de escuta, nos seus momentos a sós, que você possa desenvolver com Deus essa comunhão, porque Ele já está em você e está em mim. Ele já habita em nós, o seu Espírito está em nós. E aí eu quero encerrar esse versículo lendo mais uma vez o texto que nós lemos no começo, do capítulo 12 da carta aos Hebreus. Antes eu quero ler o versículo 1 e 2 desse capítulo. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e de todo o pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos será proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, o qual em troca da alegria que lhe estava proposto, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora, estando sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou também oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Aleluia! Não desanimemos, não cansemos de buscar o Senhor, estarmos firmes a cada dia em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Pai, obrigado por Jesus. Ele é tudo, Ele é tudo. Ele é aquele que nos deu, aquele que nos perdoou os pecados. Fomos salvos não por mérito nosso, mas por Jesus. Também somos santificados não por nosso mérito, mas por Jesus. Obrigado, Jesus é tudo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus amado, por mandar Jesus, por enviar Jesus a morrer na cruz por nossos pecados, ressuscitar ao terceiro dia e vivo está à destra do Pai. Obrigado pela presença do Teu Santo Espírito, que nos dá essa convicção, essa certeza de perseverar em Ti e saber que tudo vem de Ti, todas as coisas vêm de Ti. Obrigado, obrigado, que nós corramos, busquemos no Senhor a cada dia comunhão. Amém. Em nome de Jesus. Perfeito, perdão e compaixão, todos necessitam de graça e
sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aceita com meus medos, falhas e temores. Enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. Tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Possa o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Possa o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Possa o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, possa o mundo ver brilhar a